Tocar a supercorda. Embora a matemática avançada aterrorize muitas pessoas, é uma ajuda a compreender que todos os componentes da realidade que são formulados matematicamente existem também como conceitos. Se aprendermos o conceito, geralmente atingimos diretamente o âmago do que a matemática quer transmitir. Na verdade, a matemática é uma linguagem condensada e universal que permite descrições dos chamados processos físicos, ou melhor, descrições das nossas interações com a natureza. Claro que não há matemática avançada que possa fazer valer uma ideia falsa. No debate entre modelos que incluem um Big Bang e outros que não o incluem, os prós e os contras não são fáceis de pesar. Se a cosmologia só pode basear-se na matemática, por que não colocar todo o fardo sobre esta? Talvez a única forma segura de descrever o estado pré-criação seja como uma realidade onde apenas a matemática pura pode guiar-nos. Ou, indo um pouco mais longe, talvez o estado pré-criação consista em números e nada mais. Isto parece uma premissa estranha, mas algumas teorias estão dispostas a aceitá-la. O exemplo principal é a teoria das cordas, que mais tarde se transformou na teoria das supercordas, quando se tornou mais ambiciosa. A teoria das cordas surgiu para resolver algumas questões quânticas cruciais, mas obscuras e, no entanto, tem implicações mais vastas no mistério de saber como podem partículas elementares como os fótons, os quarks e os elétrons agir tanto como partículas quanto como ondas. Muitos físicos consideram este o problema central da mecânica quântica. Uma partícula é como uma bola de ténis a voar sobre a rede. Uma onda é como a deslocação de ar que deixa atrás de si. Não são nada parecidas. Porém, se uma bola de ténis e uma deslocação de ar puderem ser reduzidas a um traço comum, isso poderá resolver o problema. A teoria das cordas diz que o traço comum é a vibração. Imaginemos uma corda de um violino a vibrar para produzir notas musicais. A nota exata é determinada pelo local onde o violinista coloca o dedo na corda. Da mesma maneira, a teoria das cordas considera que as ondas são a vibração de uma corda invisível e as partículas são as notas específicas que aparecem no espaço-tempo. A analogia com a música é poderosa, na medida em que se pensa que as harmonias subatômicas, vibrações que ressoam entre si, determinam como os quarks, bósons, como fótons e gravitons e outras partículas específicas se relacionam umas com as outras e compõem estruturas complexas. Tal como as 12 notas da escala musical ocidental se transformam em incontáveis sinfonias e outras composições musicais, e não há, virtualmente, limite para as combinações possíveis dessas 12 notas. Também alguns tipos de cordas vibratórias podem ser a base da proliferação de partículas subatômicas, descoberta em aceleradores de partículas de alta velocidade. Embora os céticos gostem de fazer notar que cordas a vibrar baixo do nível de realidade observável podem ser produto da imaginação. O poder da atração da teoria das cordas reside no facto de remeter para a matemática pura. O modelo mais avançado, conhecido como a teoria das supercordas, aumentou a complexidade das equações necessárias. No início, havia 5 modelos de supercordas que pareciam ser diferentes, mas, em meados dos anos 90, demonstrou-se que apresentavam semelhanças sutis e complexas. O que surgiu como o pináculo dos modelos matemáticos foi a teoria M, em que o M pode significar como enigmaticamente observado pelo principal criador Edward Witten: magia, mistério ou membrana. A magia e o mistério entram na equação porque a teoria M não se baseia em qualquer experiência ou observação. Tira um coelho matemático do chapéu.
harmonizando teorias anteriores do tipo da teoria das cordas, as quais também não eram baseadas em experiências ou observações. O fato de a teoria M resultar tão bem no papel parece, ao mesmo tempo, mágico e misterioso. O derradeiro truque seria mostrar que o universo funciona mesmo como essa teoria o explica no papel, mas ninguém conseguiu ainda, sequer remotamente, fazê-lo. O terceiro M, membrana, é um termo técnico da física que descreve como determinados objetos quânticos se estendem através do espaço como lençóis ou membranas vibratórias. Aqui, oscilamos à beira de equações muito complexas que só podem ser aprendidas através da matemática avançada, mas podemos dar-lhe as linhas gerais do conceito. Para onde foi tudo? Como se tornou a realidade tão enigmática que teve de ser reduzida a números? A física trata da fisicalidade, mas, tal como vimos, a fisicalidade desvaneceu-se na revolução quântica. Referimos-nos à fisicalidade simples e básica, aquela que os 5 sentidos nos permitem experienciar quando alguém dá um pontapé numa pedra e a acha dura. A fisicalidade sutil permaneceu sob a forma das partículas e ondas subatómicas estudadas pela física quântica. Mas houve 2 obstáculos, relacionados um com o outro, que ainda não foi possível ultrapassar. O primeiro obstáculo que abordamos de passagem mais atrás tem a ver com a incompatibilidade entre objetos grandes e pequenos. A teoria geral da relatividade de Einstein resulta magnificamente com objetos grandes, como planetas, estrelas e galáxias, e com o próprio universo. Graças à sua concepção da gravidade e da curvatura do espaço-tempo, a relatividade é aceita como a fonte da compreensão mais profunda de tudo o que é macroscópico e da grande escala do próprio universo. No extremo oposto, a mecânica quântica foi igualmente bem-sucedida na descrição dos objetos mais pequenos da natureza, em especial as partículas subatómicas, e, desde o início da sua formulação, a relatividade geral e a mecânica quântica não se encaixaram. Cada uma faz previsões corretas no seu próprio domínio. Podem fazer-se experiências e realizar-se observações, mas encontrar uma ligação entre os objetos maiores e os mais pequenos do universo tem-se revelado extremamente difícil. O segundo obstáculo nasceu deste dilema. Assim que se estabeleceu que existem 4 forças fundamentais na natureza, a saber, a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares fortes e fracas, apresentou-se a possibilidade de as unir numa teoria única. No final dos anos 70, com a descoberta dos quarks, emergiu o chamado modelo padrão, que unia o mundo quântico em 3 frentes: a força responsável pela luz, o magnetismo, e a eletricidade, eletromagnetismo, uniram-se às 2 forças que mantêm os átomos inteiros, as forças nucleares fortes e fracas. Um mundo de objetos minúsculos tinha-se rendido à conformidade matemática. Este passo ficou conhecido como modelo padrão e, considerando a quantidade de mentes brilhantes que para ele contribuíram, a unificação das 3 forças fundamentais merece ser chamada grandiosa. Só faltava a gravidade para completar esta teoria de quase tudo. O mais próximo que podemos almejar, chegar do santo grau, a teoria de tudo. Por analogia, imaginemos que alguém está a fazer um puzzle da Estátua da Liberdade. Todas as peças estão no seu lugar, exceto a tocha. Essa peça não se encontra na caixa. Por isso dá-se início a uma busca para a encontrar. Não se preocupem, dizem-nos. É só uma peça. Assim que a localizarmos, a imagem ficará completa. Estamos quase lá. E, porém, por mais que toda a gente procure, a peça em falta não aparece. E, para consternação de todos, quando se olha para o puzzle, a imagem da Estátua da Liberdade não passa de um contorno vago, rodeado de um denso nevoeiro. A física moderna está dividida em 2 campos. Um acredita que a imagem do universo está quase completa, faltando-lhes
apenas uma peça, que será descoberta no futuro, desde que a busca seja persistente. O outro acredita que a peça em falta torna toda a imagem vaga e duvidosa. Podemos também chamar-lhes o campo do mesmo de sempre. Construir um maior acelerador, criar telescópios mais potentes, fazer mais cálculos, gastar mais dinheiro. Por oposição ao campo revolucionário, começar de novo com um novo modelo do universo. Como o campo do mesmo de sempre se considera prático e pragmático, o seu mantra é cala-te e calcula. O que significa que demasiada teoria não é mais do que especulação inútil. Para sair vitorioso no final, o campo do mesmo de sempre terá de arrancar algumas partículas teimosamente incrustadas no tecido quântico. Só então os seus cálculos serão validados. Até agora, o otimismo está em falta, desde que uma das mais importantes dessas partículas, o bóson de Higgs, foi finalmente observada em 2012. Já mencionamos como o vácuo quântico borbulha com partículas subatómicas. Algumas dessas partículas são tão esquivas que desalojá-las requer enormes quantidades de maquinaria sob a forma de aceleradores grandes e caros. Ao bombardear-se um átomo com energia ultra alta, por vezes salta do vácuo quântico um novo tipo de partícula. É um trabalho preciso e meticuloso, mas essas novas partículas previstas na nova geração de teorias provam se as teorias existentes estão, de facto, corretas. A existência do bóson de Higgs foi prevista e, por isso, a sua descoberta, logo que confirmada, indicaria que o modelo padrão correspondia à realidade. Mas o modelo padrão não é o fim, não é a grandiosa unificação. A função do bóson de Higgs é dar massa a outras flutuações no campo quântico, um pormenor técnico sobre a qual é desnecessário alongarmos-nos. Mas esta função é básica para a existência de todos os objetos físicos criados. Os meios de comunicação adotaram a designação partícula de Deus, o que envergonha quase todos os físicos. Para eles, a validação do bóson de Higgs foi um triunfo porque foi identificada uma das últimas partículas fundamentais que faltavam. A tocha da Estátua da Liberdade foi encontrada e a imagem teórica está praticamente completa. À procura da última peça em falta levou 5 décadas, desde que o físico britânico Peter Higgs e outros sugeriram pela primeira vez que o chamado campo de Higgs existia. Esta nova descoberta enquadra-se num padrão familiar. A história da física moderna tem sido um desfile triunfante de resultados provados, que condizem com previsões teóricas. O bóson de Higgs pode ser um elo importante para sabermos como se interligam as 4 forças fundamentais, mas poderá também ser o fim do desfile, já que trazer a gravidade para a equação pode ser uma impossibilidade em termos de validação. O gravitão, uma partícula teórica que salta do campo da gravidade quando é estimulada, está longe de ser observada ou observável. Um dos obstáculos é uma questão de tecnologia. De acordo com algumas estimativas, um acelerador capaz de produzir a aceleração e a energia necessárias para nos aproximar um pouco mais da origem da realidade física teria de ser maior do que a circunferência da Terra. Porém, este obstáculo não tem de ser o fim da história. A matemática pode contornar dificuldades práticas. Não existe uma balança suficientemente grande para medir uma baleia azul, mas o seu peso pode ser determinado através de cálculos que tenham em conta o seu tamanho, a densidade da sua massa e comparações com baleias mais pequenas e golfinhos que possam ser pesados. Mas o campo do mesmo de sempre está enterrado até à cintura num pântano matemático, ao qual a teoria das cordas, a teoria das supercordas e a teoria M acrescentaram camada após camada de complexidade, mas nada verificável na vida real. É estranho que a incapacidade de ultrapassar uma dificuldade tão básica
ponha todo o cosmos em causa. Mas a realidade é uma coisa e não duas. As coisas mais pequenas e as maiores têm de estar ligadas de alguma forma. O fato de as ligações serem invisíveis não detém a matemática, mas a matemática é tão complicada e contém ainda lacunas tão grandes e remendos tão óbvios a tapar pontos fracos que só agrava a impressão de que, se nos afastarmos demasiado da realidade, nem mesmo a matemática poderá salvar-nos, a menos, claro, que admitamos que o poder absurdo da matemática, como dizem os físicos, esteja a apontar para a natureza mental do cosmos, no qual a própria matemática tem a sua origem. Por que se ajusta o universo de uma forma tão perfeita? Dizemos que o universo começou com um bang, mas, na verdade, o universo inicial era mais como um ator tímido a emergir do camarim. O universo inicial levou o seu tempo até todos os seus componentes estarem no devido lugar. Milhares de milhões de anos depois, olhamos em volta e ficamos maravilhados por habitarmos um cosmos perfeitamente adequado à vida humana. Com efeito, demasiado perfeitamente. Não existe uma forma razoável de explicar como pôde o Big Bang colocar cada componente no seu lugar. É como se Leonardo da Vinci tivesse pintado a última ceia atirando tinta aleatoriamente contra uma parede e esperando que tudo corresse bem. Ainda assim, a cosmologia atual insiste que o universo inicial teve de se desenvolver através de um acaso aleatório. Ninguém o concebeu nem o programou, e certamente não nos bastidores. Todas as narrativas científicas da criação excluem Deus sob qualquer forma. Mas como se obteve a incrível organização do ADN humano, com os seus 3.000 milhões de unidades químicas básicas a partir de um pau de dinamite cósmica? Por outras palavras, como nasce a ordem do caos? Não é possível encontrar-se uma resposta sem se recorrer a um esforço mental considerável e, no entanto, o nosso cérebro é um exemplo perfeito de como este problema faz parte da vida de todos nós. Para que alguém consiga ler as palavras escritas nesta página, é necessário que processos extremamente precisos ocorram no córtex visual do cérebro. As manchas de tinta sobre a página têm de ser entendidas como informação com significado. A informação tem de ser apresentada numa língua compreensível para o leitor. Quando os olhos do leitor passam de uma palavra para a seguinte, o significado de cada palavra está ligado ao da palavra seguinte e depois desaparece da vista, mas não da mente de quem a lê. Isto já é suficientemente miraculoso, mas o verdadeiro mistério é as moléculas dentro de cada célula cerebral estarem presas a ações e reações físicas e pré-determinadas. Se pusermos ferro em contacto com átomos livres de oxigênio, forma-se óxido ferroso ou ferrugem. Sempre. Os átomos não têm alternativa. Não podem formar, em vez disso, sal ou açúcar. Entretanto, apesar de as leis físicas da química operarem dentro do nosso cérebro, conseguimos ter milhares de experiências novas todos os dias, misturadas de formas únicas que tornam o dia 2 diferente do dia de ontem ou de amanhã. Assim, as provas que o cérebro nos fornece dizem-nos que entre o caos e a ordem não existirá necessariamente uma relação mais simples. A química é totalmente pré-determinada, o pensamento é livre. Se conseguirmos descobrir como se relacionam, o universo poderá revelar-nos o seu mais profundo segredo. Mais importante ainda, saberemos como funciona a mente, o que, para falar com franqueza, é mais interessante para a maioria das pessoas do que o Big Bang. Compreender um mistério. Na física, o enigma de saber por que se ajusta um universo aleatório de uma forma tão perfeita é conhecido como o problema da afinação. Mas, antes de entrarmos na ciência, podemos encontrar pistas em algo muito mais antigo: os mitos da criação. E, embora todas as culturas tenham os seus próprios mitos da criação, que surgiram e foram sendo transmitidos ao longo de muitos séculos, todas essas histórias podem ser divididas em duas classes. A primeira explica a criação através de um ato familiar, com o qual as pessoas podem identificar-se. Por exemplo, na Índia,
Um mito diz que as forças da luz e das trevas criaram o mundo usando uma montanha, o Monte Meru, como a pá de uma batedeira, puxando a pá para trás e para a frente até a manteiga solidificar, erguendo-se de um oceano de leite. A segunda classe de mitos envolve a criação em mistério, fazendo exatamente o contrário, tentando mostrar que o mundo foi criado por meios totalmente sobrenaturais. A história judaico-cristã da criação, contida no livro de Gênesis, segue este padrão. Javé partiu de um vazio e transformou magicamente em luz, no paraíso, na terra e em todas as criaturas que a povoam. Não há paralelismo com qualquer ato da vida cotidiana, como bater manteiga até agora. A cosmologia moderna equipara-se ao Gênesis ao anunciar que o universo surgiu quando algo emergiu do nada. Chamar isto mágico ou sobrenatural ofenderia a mente científica. Por isso, chamemos-lhe misterioso, sendo este eufemismo do século. A criação é muito grande. O universo parece estender-se potencialmente a 45 mil milhões de anos-luz, tanto quanto os olhos ou os telescópios podem ver. Esta é a distância percorrida pela luz desde o Big Bang. À medida que o universo recém-nascido se expandiu, não o fez ao acaso. Começou a ganhar forma de acordo com algumas regras conhecidas como as constantes da natureza. Regras que podem ser formuladas com precisão matemática. Algumas dessas constantes já apareceram neste livro, nomeadamente a velocidade da luz e a constante da gravidade. As constantes criam ordem na natureza, como as mães antiquadas que consideravam ser seu dever jantar à mesa à mesma hora todas as noites. O problema é que a ordem e os padrões têm de vir de algum lado, e o único lado de onde se consegue provar que vieram é o Big Bang, que era totalmente caótico até, de repente, deixar de o ser. É evidente que é preciso fazer mais alguma coisa além de esperar, e o mesmo se aplica ao universo. Mas o quê? A comunidade física aceita que a afinação existe. Gravidade a mais ou a menos, massa a mais ou a menos, carga elétrica a mais ou a menos, teriam feito o universo recém-nascido colapsar sobre si mesmo ou desintegrar-se demasiado depressa para permitir a formação de átomos e moléculas. Assim, não poderiam ter-se formado estrelas estáveis nem qualquer das estruturas complexas presentes na evolução cósmica. Mais adiante, a vida na Terra teria sido impossível sem a multiplicidade de coincidências cósmicas, tais como a presença de aminoácidos essenciais, os componentes das proteínas que, aparentemente, existiam no pó interestelar. Os físicos também concordam que temos de descobrir de onde vieram as constantes da natureza. As 4 forças fundamentais, a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares fortes e fracas, são regidas por leis matemáticas precisas. Por exemplo, quando medimos a gravidade em locais remotos e separados, tais como Marte ou uma estrela a anos-luz de distância, por muito diferente que sejam esses ambientes, a constante que se aplica à gravidade permanece a mesma. Confiar em constantes permite aos físicos na Terra viajar mentalmente até aos recantos mais distantes do espaço e do tempo. E, quando o fazem, surgem algumas coincidências surpreendentes. Por exemplo, no espaço profundo, as expulsões das estrelas maiores, enormes supernovas, são ocorrências que podem ser observadas através de poderosos telescópios situados na Terra ou orbitando à sua volta. As explosões de supernovas que sucederam há milhares de milhões de anos são responsáveis pela formação de todos os elementos pesados que existem, tais como o cálcio, o fósforo, o ferro, o cobalto e o níquel, para nomear apenas alguns. Os átomos destes elementos começaram por circular como pó interestelar. A gravidade fê-los agregar-se e acabaram dentro da antiga nebulosa solar, onde todos os planetas, incluindo o nosso, se formaram. O ferro que torna o nosso sangue vermelho veio de uma supernova que se autodestruiu há eões. As especificidades da explosão são determinadas pelas forças fracas e fortes,
que existem à escala infinitesimamente pequena do núcleo atômico. Se essas forças fossem diferentes, nem que fosse em 1%, não haveria explosões de supernovas, nem formação de elementos pesados e, logo, nem vida tal como a conhecemos. A constante específica que regia a força fraca tinha de ser exatamente aquilo que efetivamente era. Vejamos alguns casos específicos de afinação ao nível da realidade de todos os dias, onde a matéria é confortavelmente composta de átomos e moléculas. O que é conhecido como a constante de estrutura fina determina as propriedades desses átomos e moléculas. É um número puro, aproximadamente 1/137. Se a constante da estrutura fina fosse diferente, menos em apenas cerca de 1%, não existiriam átomos ou moléculas como as conhecemos. No que se refere à vida na Terra, a constante da estrutura fina determina como a radiação solar é absorvida na nossa atmosfera e aplica-se também como a fotossíntese funciona nas plantas. O Sol, por acaso, emite a maior parte das suas radiações numa parte do espectro em que a atmosfera da Terra, por acaso, permite a passagem dos seus raios de luz sem absorver nem defletir. Aqui encontramos outra combinação perfeita entre dois extremos da natureza. Neste caso, a combinação perfeita permite que a quantidade exata de espectro atinja a superfície da Terra para que as plantas possam alimentar-se. A constante gravitacional que rege a radiação do Sol é um valor macroscópico, enquanto a transmissão de luz do Sol pela atmosfera, em que só alguns comprimentos de onda a atravessam, é determinada pela constante de estrutura fina e aplica-se a uma escala microscópica. Não existe um motivo claro para duas constantes que regem separadamente coisas muito grandes e coisas muito pequenas, se conjugarem. É como descobrir que as impressões digitais de uma criança nos podem dizer se, quando crescer, ela será um neurocirurgião. Porém, se estes dois efeitos não se conjugassem perfeitamente, não haveria vida como a conhecemos. Não admira que o problema da afinação tenha sido considerado um dos maiores embaraços para os físicos, embora a biologia possa, de igual modo, participar nesse embaraço. A vida depende também de um frágil equilíbrio entre constantes. Na verdade, foi a total improbabilidade do universo que levasse à vida na Terra que trouxe a afinação para as luzes da ribalta. A existência do ADN envolve demasiadas coincidências que remontam ao próprio Big Bang. Os teóricos começaram a ponderar se essas coincidências seriam, afinal, algo mais um indicador de que alguma unidade profunda e subjacente lhes escapara. As pistas para esta unidade oculta são as constantes estranhamente afinadas, embora haja muitos outros tipos de coincidências que levantam a mesma suspeita. Descobrir por que está o universo tão bem afinado tem preocupado muitos cosmologistas, e uma parte deles sente-se há muito desconfortável por atribuir o universo ao puro acaso. Aqui fica uma célebre citação do astrónomo Fred Hoyle. Uma sucata contém todos os componentes de um Boeing 747, desmontados e desordenados. Por acaso, passa um furacão pela sucata. Quais são as probabilidades de, após a sua passagem, se encontrar ali um 747 totalmente montado e pronto a voar? São tão pequenas que se tornam insignificantes. Mesmo que passassem tornados sobre sucatas suficientes para encher o universo. Para a maioria dos físicos no ativo, a analogia de Hoyle não pega, porque as equações subjacentes à mecânica quântica e o seu tremendo de poder de previsão ditam a presença do acaso aleatório e da incerteza. Ainda assim, explicar por que estão as constantes tão bem afinadas desafia os conhecimentos atuais e existe até a possibilidade intrigante de que tenham de estar tão bem afinadas para que os seres humanos possam existir. E se o acaso não tiver nada a ver com isto? As melhores respostas até agora. Fez-se uma tentativa para explicar o porquê da afinação através do princípio antrópico. Esta designação apareceu,
pela primeira vez em 1972, numa conferência que celebrava o 50º aniversário do nascimento de Copérnico. O nome deriva de anthropos, a palavra grega para humano. A relevância de Copérnico é que um sistema planetário onde a Terra gira à volta do Sol ilumina a posição central dos seres humanos na criação. Um dos principais autores do princípio antrópico, o astrofísico Brandon Carter, declarou: embora a nossa posição não seja necessariamente central, é inevitavelmente privilegiada, em certa medida. A sua asserção foi uma revelação ou um ultraje, dependendo das convicções do ouvinte. Fazer regressar os seres humanos a um local privilegiado num cosmos com uma dimensão de milhares de milhões de anos-luz foi, pelo menos, ousado. Para uma descrição ponderada das implicações do princípio antrópico, voltamos ao físico e matemático Sir Roger Penrose. No seu largamente respeitado livro A Mente Virtual sobre computadores, mentes e as leis da física, 1989, Penrose diz que o argumento para se conferir aos seres humanos uma posição privilegiada é útil para explicar porque se verificam as condições ideais para a existência de vida inteligente na Terra, no momento atual. Apesar da aderência dos físicos à teoria da aleatoriedade, Penrose aponta para relações numéricas surpreendentes que se verifica manterem-se entre as constantes físicas, a constante gravitacional, a massa do próton, a idade do universo, etc. Um aspecto intrigante deste facto é que algumas dessas relações existem apenas na época atual da história da Terra, pelo que, segundo parece, vivemos, por coincidência, em tempos muito especiais, mais milhões, menos milhões de anos. Aqui chegados, olhamos em volta e descobrimos que o cosmos levou à nossa existência. Neste ponto, é essencial mantermos um tom calmo, porque, nas margens da discussão, encontram-se os criacionistas que leem a Bíblia literalmente e estão prontos a saltar, reclamando que a física apoia agora a sua crença de que Deus deu ao homem o domínio sobre a terra, exatamente como ensina o livro de Gênesis. Qualquer sugestão deste tipo, do que os seres humanos foram devidamente favorecidos na evolução do cosmos, é uma heresia científica. Mas o princípio antrópico não implica uma intenção religiosa. Decorre de um fato notável que é difícil de explicar. Existe, agora, vida inteligente na Terra, nomeadamente a nossa, e somos capazes de medir as constantes que deram a origem à vida inteligente. Será isto mais do que uma coincidência? Uma analogia poderá ajudar. Imaginemos que as alforrecas são inteligentes e querem saber do que é feito o oceano. Os cientistas alforreca analisam a composição química do oceano e fazem uma observação surpreendente. Os produtos químicos presentes no nosso corpo são exatamente iguais ao que existem na água do mar. A equivalência é demasiado perfeita para ser apenas uma coincidência. Tem de haver outra explicação. Teriam razão porque o motivo pelo qual a água do mar e o líquido dentro das alforrecas são idênticos é o de a evolução ter feito com que assim fosse. As alforrecas não estariam vivas sem o mar.